Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Quem achou, diga amém. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 4, verso de número 34. Diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam ao pé dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou ao pé dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou ao pé dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, o levaram e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro, e expirou, ou morreu. Entrando após, os moços acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-no junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. E você diz amém. Amém? Pode se assentar. Feche os seus olhos nessa hora. Peça ao Senhor para falar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Ó Deus, fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Irmãos, hoje, o 4º domingo do mês, é um mês mais longo, 5 domingos, e nós temos, hoje estamos celebrando o culto da família. E a família, ela se torna uma família, logo a partir do casamento. Uma família, ela se constitui a partir do casamento, da união entre o homem e a mulher. E aqui nós vemos nesse texto um texto onde a Bíblia fala de um casal. A Bíblia não relata se eles tinham filhos,
creio eu que não vou me ater além disso, do que está registrado. Mas a Bíblia fala que este casal, eles fizeram um voto ao Senhor. O que eles fizeram? Um voto ao Senhor. Então nessa noite nós vamos falar do poder de um voto. Salomão escrevendo, o sábio Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, ele fala assim: olha, muito cuidado ao entrares na casa do Senhor. Quando entrares na casa do Senhor, que sejam poucas as suas palavras. E lembre-se que Deus está no céu e nós estamos na terra. Aí ele começa a falar acerca dos votos. E ele fala dessa maneira: quando fizerem os votos, não tarde, não demore em cumprir. Mas se fizer um voto, cumpra ele. Porque melhor é não votar do que fazer um voto e não cumprir. Isso é voto de tolo. Então ele vem falando acerca disso. E nesse texto que lemos, a Bíblia diz que este casal, os dois morreram no mesmo dia por causa de um voto que foi quebrado. O resumo desse texto é isso: a morte de Ananias e Safira. Esse é o resumo do texto que lemos. Mas toda a história, ela tem detalhes. Nada acontece por acaso. Tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. A Bíblia diz então que a igreja de Atos dos Apóstolos, eles estavam fazendo um trabalho social, porque isso aqui é um trabalho social. Uma igreja que, vamos colocar assim, uma igreja grande, uma igreja, já estabilizada em todas as suas áreas. E nem precisa também ser uma igreja grande, nem muito, mas que essa igreja ela também possa ter um chamado trabalho social. Porque às vezes as pessoas olham muito para o seu umbigo. A gente vê muito por aí pessoas com muito, esbanjando, e pessoas sem nada, pessoas padecendo. E aqui a visão da igreja, não apenas essa de Atos dos Apóstolos, mas de toda a igreja, ela foi chamada também para ter esse trabalho social. A Bíblia diz que não havia ninguém necessitado ali. Não havia. Todos aqueles que apareciam com necessidade, mas pessoas com reais necessidades. Porque uma coisa é você ajudar alguém que está necessitado. É a palavra de Deus, cuidar dos necessitados. A Bíblia diz que a verdadeira religião, a Bíblia fala dessa palavra, a verdadeira religião é viver afastado da contaminação desse mundo e ajudar os necessitados. Então essa igreja, ela tinha esse trabalho social de ajudar os necessitados. Como eu já disse, uma coisa é você ajudar uma pessoa que realmente está necessitada. Outra coisa é você ajudar alguém que está querendo se aproveitar da situação. E isso é um problema. Que às vezes você ajuda um que não quer nada com a dureza e deixa de ajudar um que está realmente necessitado. Mas a Bíblia diz que eles ajudavam todos os necessitados. Não havia alguém, porque a Bíblia diz que eles tinham um trabalho social, a ponto de, a próprio texto nós lemos, aqueles que tinham casas, que tinham propriedades, vendiam a casa,
ou a propriedade que não usava, pegava aquele dinheiro e ofertava na igreja, ao pé dos apóstolos, para suprir a necessidade daquelas pessoas que tinham necessidade. E o que nós vemos hoje? Pessoas muitas vezes nem falam de Jesus. Às vezes chega, olha, eu era miserável, eu não tinha onde cair morto, mas quando eu vim para essa igreja, ainda coloca a igreja como se a igreja, meu irmão, quem faz o milagre, quem faz a obra é Deus. E tem muitos que você olha aqui na cara que é mentira. A pessoa fala, eu não tinha onde cair morto, e ela fala que não tinha morto. Agora eu tenho 3 casas, eu tenho, não sei quantos iates, eu não sei quantos carros na garagem. Aí eu te pergunto, vende um carro desse, vende uma casa dessa e dá para uma pessoa que não tem, ela vai fazer isso? Não. Sabe o que ela vai fazer? Eu busquei, eu clamei e Deus me deu. Que ela ore e clame para que Deus dê ela também. Aí eu te pergunto, cadê a igreja? Porque o fato não é estar na igreja, o fato é ser igreja. E aqui esta era a igreja de Atos dos Apóstolos, e essa é a igreja modelo. Uma igreja que quando via alguém necessitado, ajudava. Hoje, infelizmente, na maioria, é cada um olhando para o seu umbigo. É cada um olhando para a sua necessidade, enquanto tem alguém do lado ali passando fome. A Bíblia diz que eles começaram a fazer esse trabalho. Aí aparece um homem, que a Bíblia diz Barnabé, chamado Barnabé, que era um homem generoso, que ele tinha uma propriedade, ele vendeu essa propriedade e, enfim, fez o que todos estavam fazendo. Foi lá, depositou. Homem generoso. Aí a Bíblia entra com a história desse casal. Este casal que no ato da emoção, no auge da emoção, por isso nós não podemos fazer nada por emoção, muito menos um voto. Muito menos um voto. No auge da emoção, o que eles fizeram? Vamos fazer também. Nós temos aqui uma herdade. A Bíblia diz que eles foram lá, venderam a propriedade. Em acordo os dois, olha, vamos vender e vamos ajudar também a obra de Deus. Vamos ajudar esse trabalho, vamos ajudar a igreja. Venderam a propriedade. Quando eles colocaram o olho no dinheiro, imagino eu, o texto está dizendo, mas a Bíblia nos dá essa legalidade para conjecturar, para imaginar a história, para a gente entrar na história. Eles pegam aquele dinheiro e naquela hora foi a hora onde o diabo entrou e falou no coração deles. Eu disse aqui pela manhã e vou tornar a dizer o que é uma realidade que a própria Bíblia nos dá a base, que nessa vida nós podemos ouvir 3 vozes. Quantas vozes? 3 vozes. A primeira voz que eu quero falar é a nossa voz, é a voz da nossa mente. Lembra da mulher do fruto do sangue? O que ela falou? Dizia eu comigo, se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. O filho pródigo, ao passar o filho pródigo, ele fala, e caindo em si, ele disse, voltarei para a casa do meu pai, porque lá até os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. Ou seja, a voz da consciência. A segunda voz, que uma pessoa, mas ela só vai ouvir essa voz,
ela vai ter sensibilidade para ouvir essa voz, para saber se ela realmente ouvir a voz mais importante que nós temos que ouvir, é a voz do Senhor nosso Deus. É por isso que Deus fala: quando ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais vosso coração. Então a principal voz que nós temos que ouvir é a voz de Deus. É a voz de Deus. A Bíblia diz que eles não deram ouvido à voz da consciência, não deram ouvido à voz de Deus, mas ouviram uma terceira voz, que foi a voz do diabo. Então, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, ela tem facilidade para dar ouvido à voz de Deus, do diabo. Porque ela ouve a voz do diabo e acha muitas vezes que está fazendo porque ela quer, porque ela decidiu. Não, é uma marionete. Uma pessoa que está em contato visível, em contato real com a voz do diabo, é uma marionete na mão do diabo. Nem a voz da consciência dela ela ouve mais. Nem a voz da razão ela ouve mais. E quantas pessoas estão sendo levadas por essa voz? E muitas das vezes, como nós estamos, até mesmo dentro das chamadas igrejas, porque o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, falsos ensinamentos, virão ventos de doutrina, e ele fala que muitos vão ensinar até doutrina de demônios. Se é demônio, é o quê? Quem está falando? É o diabo. Então são três vozes. Primeira, a voz da consciência. Segunda, a voz do diabo. E a mais importante que nós temos que ouvir é a voz de Deus. É a voz de Deus. Porque a nossa voz pode nos enganar. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Não que você vai errar sempre, mas a tendência em errar leva também a tendência. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Isso é o quê? É aquele momento que eu disse, o momento da emoção. Aí ouve a voz da emoção, ouve a voz da sua mente, vou fazer, sem consultar, para saber se é a vontade de Deus. Se ela consultar a vontade de Deus, com certeza Deus vai falar com ela e ela vai tomar a decisão certa. Com certeza. Porque a voz de Deus não falha. Deus não erra. Deus não erra. É por isso que eu preciso é muito sério a pessoa às vezes tomar uma decisão e falar que foi Deus que mandou, que foi Deus que direcionou, que é Deus que está orientando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas para termos sensibilidade à voz de Deus, temos que ter contato com a palavra desse Deus. Porque isso aqui é a voz de Deus falando conosco, que é a palavra de Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus em contato com a palavra dele. É aí onde a Bíblia diz que o Espírito Santo entra em ação, é aí. O Espírito Santo nos faz lembrar de todas as palavras que Jesus nos ensinou. É aí que nós temos esse canal para ouvir a voz de Deus, mediante a sua palavra. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não tenho contato com a palavra dele? Como é que eu vou saber se é Deus que está falando, se não tem minha base na palavra dele? Como? A voz de Deus. Pastor, como é que o senhor sabe que o diabo fala? Fala, ele não falou com Jesus no deserto. Mas Jesus sabia, era o diabo. Mas Jesus falou o quê? Nem só de pão
viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga, meu Deus também fala. Deus fala. Então a Bíblia diz que esse casal, quando pega aquele dinheiro, a Bíblia diz que o diabo entra e fala no coração deles. É mais ou menos isso que eles pegam o dinheiro. Não, mas é muito dinheiro. Para que isso? Não precisa a gente doar tudo igual os outros estão fazendo, não. Só que aí, antes deles venderem, o que eles fizeram? Um voto. O problema está aí, é o voto. Por isso o tema da mensagem é essa: o valor, a importância de um voto. Eles votaram. E no votar, quando eles colocam o olho naquilo, porque o negócio era pegar e lá e depositar e seguir debaixo da bênção. Mas quando eles chegaram lá, no momento de receber o dinheiro, um olhou para o outro, imagino eu, que olha, isso aqui é muito dinheiro. Acho que não vai precisar a gente doar tudo, não. Vamos fazer um negócio? Só entre nós dois, um acordo, pode falar que eles entraram, só entre nós dois aqui. Mas só entre nós três, né? Porque o diabo estava ali, porque foi o diabo que soprou, falou com eles lá no ouvido deles, que deram ouvido ao diabo. Mas é aquilo que eu disse: se eles não tinham sensibilidade à voz de Deus, o diabo vai tomar conta e eles não vão ter nem ciência que o diabo está falando. Eles simplesmente fizeram um acordo. Vamos fazer um negócio? Vamos doar só uma parte. Aí diz que eles pegam o restante. O quê? O restante. Ou seja, não foi nem metade. Porque resto é resto. Metade é metade. Olha o que o texto diz. Por isso que eu gosto, a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela nos dá todos os detalhes. Olha o que a Bíblia diz. Mas em acordo com sua mulher, ou seja, Ananias, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levaram o restante. Resto é resto. Metade é metade. Parte é parte. Pode ser uma parte menor e uma parte maior. Mas resto sempre é a parte menor. Eu nunca ouvi alguém falar que resto é a parte maior. Porque a parte maior, o valor é maior. Mas o resto sempre vai ser a menor parte. Sempre vai ser aquela sobra. Foi isso que Caim fez. Caim deu o que restou, o que sobrou para Deus. Mas Abel não, Abel deu da primícia. Caim deu o restante. Então o voto deles foi lá e levou o restante. Chegou lá, pegou o resto, colocou lá, como se nada tivesse acontecido na Ananias. E a mulher pegou a parte maior e foi embora. Se fosse na era de hoje, esse texto, as mulheres que gostam de bolsa, que gostam de uma roupa chique, o que quer dizer fazer? Pegar o dinheiro e ir para o shopping. Vou lá, vou tomar um banho de loja, vou para o salão, vou colocar um unha de gel, um de sei lá o que, e ainda quero o tempo todo. O homem, por quê? Vou comprar um carro zero. Vou vender esse que eu tenho aqui, vou comprar um carro zero, vou andar com o carro novo. Trazendo para a era de hoje. A Bíblia diz então que ele chega lá, deposita o dinheiro, só que ele se deu de mal. Que o dono da casa estava presente. Deus estava presente no culto. Deus não falta culto. Não falta. Deus não falta culto. Não falta.
Deus está presente. Quando o culto é para Ele. Se o culto é para Deus, Ele está presente. Porque esse negócio da pessoa falando, Deus está... Não. Lugar onde a adoração não é para Deus, Ele não está não. Não passa nem na porta. Sabe por quê? Porque Ele mesmo falou, eu não divido a minha glória com ninguém. Ele vai entrar num lugar onde não é adorado? Ele vai entrar num lugar onde estão prestando culto, adoração a outro Deus? Não vai. Não vai. A ordem dele para Israel era essa: eu sou o único Deus. Não tem outro. Os outros são inventados pelo homem, criados pelo homem, né, apresentados para eles pelo diabo, mas Deus não é. Deus só tem um. E Ele está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se vocês estão ouvindo a voz dele, então aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Dá um aleluia. Dá uma glória para Jesus. Aleluia. Então essa voz. Pedro chega. Como eu disse, chegou lá, achando que ninguém ia ver, né? Mas Deus estava vendo tudo. Deus estava na casa. Olha o que a Bíblia diz. Quando ele deposita, Pedro olha para ele e diz: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Quem encheu o coração dele? Satanás. Para mentiste ao Espírito Santo. A Bíblia não está falando de um casal mundano, está falando de um casal que ia na igreja, que frequentava a casa de Deus, que estava ali, participava dos cultos. E a Bíblia diz que ele, porque deixou Satanás encher o seu coração, para mentir ao Espírito Santo. Aí Pedro falou: olha, a propriedade é sua. Se você segurasse ela para você, é sua. Se você vendesse ela, e ficasse com o dinheiro, era seu do mesmo jeito. Mas porque você fez esse desejo, ou seja, você votou, você fez um voto e deixou o diabo falar no seu coração, deu ouvido à voz do diabo. Porque uma pessoa que quebra um voto, ela está dando ouvido à voz do diabo, porque ela não está fazendo um voto com o homem, ela está fazendo um voto com Deus. É como o casamento. Quando o casal se casa, eles estão fazendo um voto diante de Deus, porque o casamento é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. E o voto é até que a morte nos separe. Se houver traição ou morte, vida que segue. Mas quando há separação, aí a história já muda. A pessoa que está querendo, como diz por aí, pular fora do barco, infelizmente, pela Bíblia, está carregando uma maldição. A não ser que ela não conheça a verdade. Porque uma pessoa conhecedora, a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ignorância é o que? A pessoa não tinha conhecimento da vontade de Deus acerca do casamento. Então isso aí Deus perdoa. Agora a pessoa tendo ciência que o casamento é bênção de Deus, é abençoado por Deus, que ela fez um voto diante do altar, diante de Deus, dos homens, que ela fez um voto ali, e de repente ela diz: vou embora, não dá mais. A maldição vai atrás dela.
Porque Deus falou: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O casamento é bênção, foi abençoado por Deus. Mas quando alguém rompe isso, rompe esse voto, a vida da pessoa não é mais a mesma. Por quê? Porque deu brecha para uma maldição. Mas graças a Deus que, da mesma forma que a maldição entra, a bênção também pode entrar. É por isso que nós temos que orar para a restauração de casamentos. Orar para que Deus restaure lares. Porque o diabo ele tem encontrado brecha para destruir famílias, para destruir lares. E aqui ele encontrou uma brecha, aonde a vida deste casal foi ceifada. Onde perderam a vida por quê? Descumpriram um voto. Sempre quando eu olho para esse texto, eu vejo a era chamada hoje, eu vejo o amor de Deus pela humanidade. Imagine se Deus resolve fazer hoje, com todo mundo que quer um voto, que faz com Deus, ou um voto matrimonial, ou seja, qualquer voto. Se Deus resolve matar todo mundo que quebra voto, não ia ter lugar no cemitério. Não ia. De tanto voto quebrado, tanto voto que faz diante de Deus, voto diante do altar, que faz voto com Deus, quebra. Se Deus resolve matar todo mundo, igual fez com que a morte ceifasse a vida de Ananias e Safira. É aí que eu vejo o amor de Deus. É aí que eu vejo a misericórdia de Deus. Mas quando a misericórdia de Deus vem sobre a vida do ser humano, quando a misericórdia, esse amor de Deus vem para que o ser humano reconheça e conserte o que está errado. E conserte o que está errado. A Bíblia diz então que falou com ele: olha, se você tivesse vendido e ficado com o dinheiro, era seu. Se você não tivesse vendido e ficado com a propriedade, também era sua. Mas porque você fez o voto e designou no seu coração querer enganar a Deus, não tem como enganar a Deus. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba, ninguém escarnece. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E aqui eles plantaram uma mentira e colheram a morte. Plantaram uma mentira por causa do amor ao dinheiro, porque o dinheiro é bênção. Mas o amor a ele, amigos, que é a raiz de todos os males. Mas no meio disso tudo, eles fizeram um voto. Fizeram um voto. Fizeram com o homem? Não, fizeram com Deus. Pedro falou: olha, você não mentiu aos homens, mas mentiste a Deus. Foi o que Pedro falou. A Bíblia diz que, vou pegar o texto aqui para a gente caminhar melhor. Olha o que Pedro diz. Ouvindo essas palavras, quando Pedro falou: olha, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e morreu. No meio de um culto, teve um funeral. Resumindo, nem velório teve. Nem velório teve, por causa de um voto quebrado. Porque se tivesse morrido em obediência, você já viu, velório de crente é diferente do velório mundano. Velório de crente, hoje,
os velórios tudo mudou, né? Antigamente todo mundo ficava lá, virava a noite pro dia, dormia, uns dormiam, né? Ficava aí. Hoje em dia, o povo faz até vigília, tem comida, tem café, tem. Antigamente não era isso não. Hoje em dia eu acho que tem gente que vai no velório até para encher a barriga. Meu irmão, eu não duvido nada não. Não duvido não. Tem gente, opa, tá tendo um velório, estou com fome, vou lá. Tem. Falo isso sem medo de errar. Tem gente que aproveita, opa, tá tendo um velório ali, morreu alguém, vou lá ver quem é, aproveitar e encher a barriga. Se destar até chora, aí não fala de conhecer a pessoa. Naquela época já existia gente que era pago para chorar. Nós lemos semana passada no texto. Então a Bíblia diz então que nem velório teve, já sepultaram e vai embora. Quase 3 horas depois. Quase quantas horas? 3 horas depois. Irmãos, claro que hoje, né, devido à correria, a gente tem um horário de culto. Nosso culto é, né? A gente tem um horário. Mas naquela época, o povo não queria sair da igreja, não. Se tivesse culto, por exemplo, culto começava, vou colocar ali, 6 horas, o povo ia até às 10, 11. A Bíblia tem uma passagem que Paulo pregou até a meia-noite, ou seja, meia-noite estava tendo culto ainda. Claro que a gente tem que respeitar o horário, tem que respeitar, né, tudo. Mas, às vezes tem pessoas que passou a vida inteira na mão do diabo, converteu, a escuta demora, passou 10 minutos, já está reclamando do horário do culto. Aí você vai ver depois como é que está a vida da pessoa. Você vai ver o que acontece com essas pessoas que reclamam do culto. É igual eu vou dizer, claro que a gente tem que ter o nosso limite. Mas vai chegar um dia, não. Tem dia que o Espírito Santo começa a falar que o culto ele vai prosseguir. É aquilo que eu disse, eu fiquei aqui, né, auxiliei muitos pastores, né? E o primeiro que eu auxiliei, onde eu me converti, ele falava no final do culto, se ele liberava o povo, irmãos, ó, está na bênção, né? Quem quiser sair agora, quiser ir embora, mas Deus está operando, quem quiser ir embora pode ficar na bênção. Ele mesmo falava, pode estar na bênção, porque nós vamos ficar mais tempo aqui, porque era o mover de Deus ali. Então assim, né? Ele dava esse ali, então é importante isso. Por quê? Porque tem dia, meu irmão, que a gente tem que dar liberdade para Deus. Tem dia que tem que deixar Deus trabalhar. Não pode deixar que impedir o agir de Deus. Tem dia que a gente vai, né, acabar no horário certinho e pronto. Mas deixa Deus, dá liberdade para Deus. Diz que o Espírito está onde há liberdade. Tem muito lugar que o Espírito não está tendo liberdade. É tudo o quê? Tem que ser sempre assim, vai ser sempre assim. E pronto, aí Deus não faz nada falando. Estão me impedindo de fazer a obra. Aí a Bíblia diz então que quase 3 horas depois que ela chegou. Então imagine quantas horas começou isso, que hora que acabou. 3 horas depois, quase 3 horas depois ela chega, como se nada tivesse acontecido. E o que é importante naquela época, tinha também, mas não era igual hoje, a chamada fofoca. Hoje, se acontecer um problema aqui, daqui a 1 hora, principalmente, ó, celular. Às vezes no culto mesmo, a pessoa, você não sabe o que aconteceu aqui, ó, fulano caiu em pecado, fulano foi pego, não tá, fulano, a fofoca. Quase 3 horas depois, a mulher chegou, ela nem sabia que o marido tinha morrido. No dia de hoje, a pessoa morre lá embaixo, na rua de Barral, aqui se todo mundo está, ó, morreu um cara lá embaixo na rua, ele mora até na rua, até o endereço, às vezes as pessoas sabem onde o cara é. Claro, tem uns por causa da informação, mas tem uns que é fofoqueiro mesmo. Tem uns que é fofoqueiro mesmo, fofoca mesmo. Tem gente que ele fala mais da vida dos outros, que nem da vida dele ele dá conta. Por isso tem gente que tem um ditado assim, olha, esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde que da minha vida, tem um monte de cuidado. É até engraçado essa frase. Tem um acidente aí, e ele está com a pessoa que também está filmando. Tá, deixei, vou perder o foco aqui não, mas é nisso aí mesmo.
Aí tudo bem. Aí o que acontece? Então, 3 horas chega, não sabia. Aí Pedro chega para ela e diz: olha, porventura, Pedro nem falou para ela que o marido dela morreu, simplesmente perguntou para ela: porventura, foi portanto que vocês venderam a herdade? O que ela falou? Sim. Foi por esse preço, mas sim. Olha o que Pedro falou para ela. Tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor, eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido. Agora ela recebeu a notícia que o marido tinha morrido. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Pronto, ou seja, porque você fez um acordo com ele. Ou seja, aquela mulher poderia sair viva dali. Ela poderia sair viva se ela dissesse: olha, Pedro, infelizmente nós não vendemos, foi por esse valor não. Nós vendemos por tanto, separamos parte, né? Se ela falasse a verdade ali, porque ela ia reconhecer o erro, ela ia sair viva dali. E se ela tivesse agido como mulher sábia, que a Bíblia diz, Provérbio 14, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Se ela virasse para o marido e falou: bem, peraí, nós fizemos um voto com Deus, vamos fazer isso não? Nós estamos sendo tão abençoados que Deus nos deu até um lote, uma casa, nos deu uma propriedade que a gente pode até vender para ajudar a igreja. Agora a gente vai vender? Não. Mas sabe o que ela fez? Tudo bem, vamos fazer isso mesmo. Ela fez um acordo errado. Fez um acordo errado. Aí alguém vai dizer: não, mas ele é o cabeça, ele é o marido. Tudo bem, ele é o cabeça, ele é o marido. Mas que não venha interferir na nossa relação com Deus, na nossa fé. Não pode, você não pode ser, não, deixa a minha fé servir o meu Deus. Mas a Bíblia diz então que ela aceitou: não, vamos, ninguém está vendo mesmo, e o diabo ali soprando: olha, realmente é muito dinheiro. Ela foi, tudo bem, pegou o dinheiro e foi embora. Ele falou: olha, os mesmos que sepultaram seu marido são os mesmos que vão te sepultar. Ela disse: na mesma hora ela caiu e morreu. Resumindo, irmãos, o voto é coisa séria. O voto é coisa séria. Todo voto ele tem que ser cumprido. O voto é algo particular. Eu já vi muitas pessoas entrar em votos como Ananias e Safira. Eu vou fazer o voto aqui porque fulano ali está fazendo. Eu vou fazer o voto porque a igreja toda está fazendo. Meu irmão, voto, ninguém é obrigado a fazer voto. A Bíblia não obriga ninguém a fazer voto. Nessa caminhada eu já vi tanta gente parecendo ser obrigada a fazer um voto. E gente que não fez voto, às vezes é até destratada porque não fez o voto, porque não entrou no voto. Voto é algo particular. Por isso que eu disse para vocês, nessa caminhada, nesses anos de auxílio, eu aprendi muita coisa que eu devo fazer, que eu não devo fazer. Porque a palavra de Deus, voto é coisa séria. Eu não posso obrigar ninguém a fazer voto. Voto é algo particular. Se Deus colocar no meu coração fazer um voto, de fazer um jejum, ou, eu posso compartilhar, mas eu não posso obrigar. Seja um voto de jejum, seja um voto financeiro, seja um voto que for, eu não posso obrigar ninguém, eu posso te orientar. Se você se propor em fazer, é você e Deus.
Ananias e Safira se proporam a fazer era eles e Deus. É por isso que Pedro falou: vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. E a consequência veio. Então hoje Deus, eu falei, o amor de Deus é grande, mas com certeza pessoas não estão morrendo fisicamente como Ananias e Safira ao quebrar o voto, mas a vida da pessoa está travada, as coisas estão fora do lugar, porque estão quebrando votos que foram feitos. Então o voto é algo muito sério. A Bíblia diz que Jacó, quando ele fugiu do irmão dele, ele falou: Deus, eu faço um voto diante do Senhor. Estou derramando esse azeite aqui sobre essa pedra como testemunho. Eu faço um voto. Se o Senhor me guardar em paz e segurança nessa caminhada, o Senhor me der roupa para vestir, comida para comer, e eu voltar em paz para a casa dos meus pais, de tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Ele fez um voto com Deus. Fez um voto. E cumpriu. Porque Jacó foi um homem muito abençoado. Dele foi descendente as tribos de Israel, o povo de Israel. Por quê? Por causa de um voto. Porque Deus liberou uma promessa sobre a vida dele. Como Deus libera uma promessa para cada um de nós. Todos nós temos uma promessa de Deus, temos promessas de Deus, na verdade, não, mas promessas de Deus sobre a nossa vida, que ainda vão se cumprir. Algumas já se cumpriram, mas algumas ainda vão se cumprir. Mas temos promessas sobre a nossa vida. Mas mediante essas promessas, valorize e entenda a importância do voto. Nunca faça um voto se não for cumprir. Nunca faça um voto porque alguém está fazendo. Nunca faça um voto porque alguém está te obrigando a fazer. Voto é algo particular. É você e Deus. E ponto final. Amém? Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Amém? Pode colocar a pé no lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos.